Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vou estar falando desse notebook da Acer, que é a versão 565J, um notebook que, para adiantar logo o vídeo, para você não perder tempo, vai atender muito bem os mais diversos tipos de uso, desde estudantes, pessoas que querem usar para trabalho, pessoas que querem editar fotos ali, mas sem precisar de um computador muito potente, tá? Ele vai dar conta de realizar edições de foto, edições de vídeo mais simples. Não vai ser um notebook voltado a quem quer trabalhar com recursos em 3D ou arquitetura, mas de um modo amplo e geral ele vai ajudar muita gente nesse sentido, como se fosse uma quebra de galho, tá? Ele consegue rodar alguns programas de engenharia, de arquitetura, porém ele não é o notebook mais indicado para isso. Mais relacionado ao uso, para quem vai estudar, para quem vai trabalhar em escritório, realizar os mais diversos tipos de trabalho, como marketing digital, redes sociais, ou que precisa utilizar de vez em quando algum programa de empresa, trabalhar via remoto e etc. Os mais diversos tipos de usuário, esse notebook vai funcionar muito bem. Agora que eu já adiantei o vídeo, vamos uma análise de compra para analisarmos detalhadamente esse notebook. No análise de compra a gente sempre começa aqui pelas imagens. Temos um notebook muito bonito, tá? Podemos ver aqui que a carcaça dele aqui, utilizada pela Acer, houve uma melhoria, né? Ela tá mais diferente, tá mais bonita, e conseguimos ver também que ele tem uma coloração só, né? Ele não tem aquele tipo de destaque entre as cores, porém aqui na tela utiliza um material semelhante ou plástico, né, que brilha um pouco também, parece ter uma pequena textura nele, e aqui na base é um material mais espelhado que lembra metal, se não for metal, né. O notebook em si tá muito bonito, tem o teclado numérico, né, o teclado dele lembra aqueles teclados de caixa eletrônico, né, que são até legais, muito bonito. O teclado também parece que tem um certo espelhamento nas teclas. Aqui em cima conseguimos ver a webcam com o LED que indica se a webcam está ligada ou não, mais dois microfones. Um desses microfones é para captação do áudio e o outro microfone é para redução do ruído, tá? Dessa forma você consegue ter uma qualidade melhor de áudio nas suas chamadas de vídeo ou então na gravação de áudio mesmo. Mas webcam e microfone de notebook geralmente não são muito bons. Então é sempre recomendável, é aconselhado aí você estar comprando um webcam externo ou um microfone externo, se essa for a sua necessidade, se você necessita de qualidade. Temos também proteção para a tela e no geral a gente consegue ver aqui também um pouco da traseira do notebook. Ele segue um design aqui um pouquinho saltado, né, como se fosse uma proteçãozinha, a logomarca da Acer no meio, pequena, ficou bem bonito, e a logomarca da Acer na frente também, para você não esquecer que o seu notebook é da Acer, né. Já consigo ver aqui também que o notebook não tem nenhum desnível e nenhuma indicação de onde deve ser a abertura da tela, então ele não tem algo que facilite a abertura da tela, mas não chega a ser um ponto negativo ainda, porque isso é só um detalhe adicional que tem nos outros notebooks, certo? Na próxima imagem a gente consegue ver mais da lateral do notebook aqui. Essa imagem está com uma qualidade meio fuleirinha, né? Mas a gente consegue ver algumas portas, o teclado um pouco saltado. Depois essa imagem aqui da frente do notebook, praticamente já viu na primeira imagem. Mais imagens aqui que vão mostrar a lateral dele, onde a gente consegue ver diversas portas. Tá bugando a imagem aqui, deixa eu abrir ela aqui numa nova guia. Pronto, aqui, né? Onde aqui a gente consegue ver diversas portas aqui do notebook, e já a gente fala sobre ela. Esse notebook é muito completo em relação a isso, tá? E aqui é a imagem que mostra melhor a traseira do notebook. Conseguimos ver aqui que ele tem dobradiça de canto, que é um ponto negativo, tá? Porque essa dobradiça de canto ela é menos resistente do que a dobradiça inteiriça, que ela vai de uma ponta a outra do notebook. Tá? Como esse notebook não tem o local exato para onde você abrir, uma facilidade para você abrir, pode acontecer de você abrir esse notebook de forma errada, e quando você abre de forma errada, esse tipo de dobradiça de canto, ela não divide a força muito bem na estrutura do notebook. Então pode acontecer de aumentar a fragilidade e no futuro ela vir a quebrar. Não é uma coisa que vai acontecer, eu comprei um mês quebrou. Não, isso é problema de fabricação já. Mas essa dobradiça, você vai conseguir perceber que ela vai ficar mais molenga e mais ruim com o passar de 1 a 2 anos, tá? Mas, de certa forma, deixa o notebook mais bonito, né? E a gente consegue ver aqui na imagem também que a saída de ar dele é aqui atrás. Então, não daria para colocar uma dobradiça inteiriça aqui, né? Tem o nome Aspire aqui também bem bonito e tem uma proteçãozinha aqui para levantar o notebook. Então, o notebook totalmente aberto, ele fica um pouco inclinado, que facilita a digitação, né? Que seria um ponto negativo aí. Perdão, um ponto positivo. Agora, o ponto negativo seria
teria a dobradiça C de canto, tá? Em relação à estrutura do computador, tá? Porque depois a gente vai falar ainda do hardware, né? Do processador e etc. Agora vamos ver as portas, né? Será se as portas desse notebook são boas? Será que tem uma quantidade legal? Eu vou começar por essa imagem aqui, tá? Que eu acho que ela tá mais... o mais correto a gente começar por aqui, que é essa lateral esquerda. Você consegue ver aqui, pessoal, ó, que o notebook aberto ele levanta um pouquinho, né? O teclado não tem muito o que falar. O teclado ok, o teclado numérico, né? E um touchpad padrão. Agora aqui nós temos a entrada para o carregador, para você estar carregando o seu notebook. Depois temos a entrada para o RJ45, uma porta importantíssima, pessoal, importantíssima, tá? Por que, meu futuro notebook? O que é tão importante? Essa porta é para o cabo de rede, para você ligar o notebook à internet via cabo. Esse notebook pode se conectar à internet via Wi-Fi, mas também tem a disponibilidade de se conectar via cabo. Quais são as vantagens de conectar um cabo no notebook e conectar o roteador? Você tem a internet mais veloz disponível, você vai receber praticamente a capacidade máxima do seu roteador. Eu não lembro, eu acho que até 1 GB essa porta. Você não vai ter falhas na conexão por conta do Wi-Fi, de parede e etc. Você consegue ter, não vai ter questão de sinal, né? Não vai ter, o sinal tá fraco, vai ficar mais lento. Isso não vai existir. Caso a sua empresa não tenha um Wi-Fi, ou a sua faculdade não tem Wi-Fi, geralmente as faculdades, as empresas têm tomadas com saída para o cabo. Então você pode ir lá e conectar ao seu notebook e para ter acesso à internet, tendo em vista que pode não haver Wi-Fi. Se você gosta de jogar, esse notebook vai servir para jogar alguns joguinhos ali, não são todos, né? Lógico, não é um notebook para jogos. Mas se você for jogar, o ideal é que você utilize a conexão via cabo, né? Para não afetar ali a sua jogatina online com outros jogadores, para você não ter percas de movimento e etc. Então, é um cabo importantíssimo e é muito bacana ter essa entrada presente nos notebooks, que hoje em dia está se tornando cada vez mais raro. Em seguida, a gente tem outra porta muito importante, que é a porta HDMI. Para que serve essa porta? Ela serve para você conectar o notebook a outras coisas que exibem imagens, né? Como televisão, como projetores. Ou seja, se você é um estudante, você pode utilizar esse notebook para apresentar o seu seminário, o seu TCC, qualquer coisa que você vá apresentar que exige ali um computador para exibir alguma coisa. Você pode estar conectando via essa porta. Você conecta a um projetor, você conecta a televisão, seja o que for. Ou se você é um contador, um arquiteto, alguém que trabalha assim muito próximo do cliente, precisa apresentar dados, apresentar imagens, projetos e etc. Você pode conectar esse notebook a uma televisão, a um projetor e fazer uma excelente apresentação ali para você ganhar o seu cliente, né? E outro ponto muito interessante é que você pode utilizar uma segunda tela por meio dessa porta. Você pode conectar um segundo monitor, você vai trabalhar com 2 telas ao mesmo tempo no mesmo notebook. Isso vai aumentar muito a sua produtividade, tá, pessoal? Então, muito bacana, um ponto muito positivo ter essa porta. Depois temos 2 saídas USB, quando é azulzinha, porque geralmente é saída 3 acima, né? Ou seja, uma saída mais veloz, ela passa mais energia, ela é mais rápida, que é muito bacana. E você vai ter direito de conectar tudo que seja USB aí, teclado, mouse, webcam e etc. Depois a saída USB-C. Essa saída ficou mais famosinha agora por conta do iPhone 15, que vem com ela, né? A Apple aboliu aqueles cabos antigos, agora é USB-C. E ela, geralmente nos celulares a gente usa para carregamento, mas ela tem diversas funcionalidades e ela é compacta, né? Então no futuro a gente provavelmente vai utilizar muito mais essa porta compacta do que essa USB grandona, certo? Então, muito bacana ter aí no futuro eventual você não vai estar desprovido de uma porta dessas, né? Na outra lateral, pessoal, vamos ter aqui uma saída Keystone Lock bem aqui no cantinho. Essa saída é para você conectar uma espécie de cadeado no computador. Geralmente quem usa isso aí são empresas, lojas, né, que deixam os notebooks na vitrine. Depois mais uma saída USB, né, 3.0 acima, ou seja, totalizam 3 saídas USB, o que é um ponto positivo, porque vamos supor que você queira utilizar um mouse ou um teclado que não seja o teclado e o touchpad do notebook, então você já ocupa 2 portas, né? Se houvesse só 2 portas, não teria nenhuma livre. Como esse aqui tem 3 portas USB convencional, então você vai ter 3 portas livres e ainda vai ter uma sobrando ali para conectar um pendrive ou alguma coisa USB. Depois, pessoal, uma saída mista para fone de ouvido, tá? Para você ouvir as suas músicas, gravar a voz, etc. Esse é uma saída para aqueles fones que tem uma única entrada P2, né? Mas caso seu fone tenha 2, então você pode comprar um adaptador que não é caro,
caro, geralmente na maioria dessas lojinhas de celulares tem para vender, que vai converter essa porta em 2 saídas para você conseguir utilizar um microfone externo, alguma coisa assim. Depois temos LEDs aqui, a imagem está com baixa qualidade, mas tem 2 LEDs aqui que indicam se o notebook está ligando e se está carregando ou se ele está ligado, tá? Então vamos supor que você vai guardar esse notebook numa mochila, e uma dica muito importante, pessoal, não guarde o seu notebook ligado dentro da mochila, tá? Ele pode sobreaquecer, pode acontecer algum acidente, e mesmo que não aconteça algum acidente, ele trabalhando em temperaturas muito altas vai prejudicar o funcionamento do seu notebook, tá? Pode ocorrer até uma perca de garantia, porque se o notebook chegou ao nível de esquentar tanto, né, e não foi um problema ali do computador em si, então provavelmente é porque ele esteve num ambiente fechado, ali num ambiente suado e etc. Então não é muito legal não. E quando você for guardar o notebook, né, como esse LED fica na lateral, você vai conseguir ver se ele está ligado ou não, e a melhor atitude a ser tomada seria tirar, desligar o notebook e depois guardar ele na mochila, né? Então agora a gente terminou de analisar as imagens e nós vamos analisar as especificações. Não se preocupa, existem, lógico, palavras difíceis, mas eu vou fazer o meu melhor, vou dar meu melhor para explicar de uma maneira simples, né? Então vamos aqui, pessoal, nós estamos aqui na nossa loja parceira do Magazine Luiza aqui, certo? Então o notebook está com um preço bem interessante, tá? Mas a gente vai falar mais a respeito. Aqui na Magazine Luiza, para semelhante à Amazon, a gente tem aqui o título do notebook e tem as especificações. Mas no Magazine Luiza, pessoal, eles trabalham um pouco melhor do que a Amazon no sentido de especificações. Então aqui embaixo, na tabela de especificações, nós vamos ter as especificações corretas. Na Amazon geralmente estão erradas. Então a gente pode analisar a tabela aqui do Magazine Luiza, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem um modelo, tá? Esse modelo aqui vai servir para você comparar preço em outras lojas. Então você vai pesquisar o nome do notebook utilizando esse modelo, porque vamos supor, aqui no Magazine Luiza, hoje é 28 de novembro de 2023, está custando R$ 2.742,57, e você viu o mesmo notebook em outra loja por R$ 1.100, tá? Só que, pessoal, muito provavelmente não é o mesmo notebook. Tem que se atentar muito bem a esse modelo aqui, porque você pode acabar comprando um notebook pior, com baixa qualidade, pensando que é o mesmo que você está vendo aqui, tá? Então é para isso que vai servir o modelo, certo? E agora, pessoal, o próximo passo para a gente analisar aqui nas especificações é o processador. Então nós temos um Intel Core i5, aqui diz que a geração é da 12ª, então um processador muito atual. Se eu não me engano, nós estamos na 13ª geração agora, ou é a 14ª, e é um processador atual. Eu vou dar um breve resumo dos processadores da Intel, tá? A Intel é a marca do processador, o Core i5 é o processador. Na Intel a gente tem processadores Celeron e Pentium para uso básico, i3 para uso intermediário, i5 para uso intermediário avançado, e o i7 e o i9 que são super processadores, processadores super potentes, que pode ser usado para jogos, para renderizações, projetos 3D e etc. Então nós estamos muito bem aqui com um processador Intel Core i5, né? Um processador intermediário avançado. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, ele atende os mais diversos tipos de pessoas, os mais diversos tipos de uso. Então seria um notebook que você não faz ideia de qual notebook você vai comprar, você poderia comprar esse aqui sem medo, que provavelmente ele iria te atender, né? A não ser que você fosse comprar um notebook para editar vídeo, um notebook para renderizar projetos 3D, ou então para fazer coisas mais complicadas que exigem mais processamento, mais poder de fogo do notebook. Em relação aqui a esses dados mais difíceis, no momento, a não ser que você queira realmente se aprofundar, a gente não precisa analisar isso. Mas um ponto legal aqui, pessoal, ó, ele tem um cache de 12 megabytes. O que isso aqui faz? O que é cache, né? Vamos supor que você todo dia faz o mesmo trabalho lá na sua empresa, né? Você pega, corta o material. Então, o processador, ele meio que memoriza o que você faz com maior frequência. Então, quanto mais você usa o notebook, quanto mais você faz a mesma coisa todo dia, ele fica esperto e tem uma quantidade legal de cache aí para ele saber o que você vai fazer, ele vai trabalhar mais rápido, tá? Então nós temos 12 megabytes de cache, que é muito interessante, é a quantidade legal, e é mais ou menos para isso, numa maneira bem simplificada, que funciona o cache. E aqui, pelo processador, já deu para entender pelo que eu falei, né? O segundo ponto a ser analisado
utilizado é a memória RAM, tá? O processador vai servir mais para você trabalhar mesmo, para ele executar as coisas, né? Quanto mais ele inteligente for, melhor e etc. Mas e a memória RAM? O que é, meu futuro notebook? Processador, belezinha, já entendi que é bom. Pessoal, a memória RAM, ela serve para você manter aplicativos abertos ao mesmo tempo, de grosso modo falando, tá? Ela só funciona enquanto o notebook está ligado. Na hora que você desliga, ela apaga, certo? Não tem nada nela. Quando você ligar, ela funciona de novo. Mas eu vou perder meus dados? Não, que é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho as 8 GB aqui. Pessoal, na hora que você aperta lá para abrir o Google, consumiu uma parte. Na hora que você aperta para abrir o Facebook, consumiu outra, tá? Os dois estão abertos ao mesmo tempo. Na hora que você abrir o Word, o Office, consumiu mais. Vai chegar um momento que você vai abrir vários aplicativos até encher ela, né? E quando ela encher, o notebook vai começar a travar, pode até reiniciar e etc. E é basicamente assim que funciona a memória RAM. Se você fechar esses aplicativos, ela volta para a quantidade original dela ali, ok? Então, mas essas 8 GB tá legal, uma quantidade boa? Segundo os especialistas, para os dias de hoje, a quantidade mínima para você ter um uso ali aceitável do seu computador, do seu notebook, é 8 GB. Então a gente está dentro do mínimo. E tem um detalhe muito importante que você pode ver aqui, que a memória é expansível até 32 GB. Se essas 8 GB não te atenderem, você pode colocar mais memória RAM. É um ponto muito legal, pessoal. Muito legal mesmo. Eu acho que pelo menos nos últimos 10 vídeos, os notebooks que eu apresentei, nenhum tinha a possibilidade aí de expandir a memória RAM. Então aqui a gente pode. Detalhe, se você for comprar mais memória RAM, se atenta nisso aqui. Você tem que comprar barramento de memória de notebook, tá? Você se atenta para comprar a memória DDR4 e com esse mesma velocidade aqui, que chama clock, tá? Aí você consegue aí fazer o upgrade. Só faz uma coisa, né? Entre em contato lá para não saber se vai perder a garantia, que às vezes pode ter alguma pegadinha. E é basicamente isso a memória RAM. Você está bem suprido em relação a isso, né? Você está ali dentro dos requisitos mínimos para fazer um uso bem bacana do notebook. Essa memória, para você que vai estudar, trabalhar, tá bem tranquila, pessoal. Agora, se você vai fazer algo mais pesado, como jogar, que não é o uso desse notebook, como eu já falei, né? Ou então tentar editar vídeos mesmo, sabendo que também não é o uso voltado desse notebook, você vai precisar aumentar essa memória aí. Depois, pessoal, temos o SSD. O SSD é um tipo de memória, tá? Só que essa memória é onde você vai guardar as suas músicas, as suas fotos, os seus vídeos. A gente chama de memória permanente, né? Porque ela fica lá mesmo quando você desliga o computador, quando você liga, ela ainda tá lá, diferente da memória RAM. Então, 512 GB é uma quantidade muito top, assim, grosso modo mesmo falando, vai servir para todo mundo. Dá para você guardar muita coisa aí, pessoal. Dá para você baixar bastante programa. Se você gosta de baixar filme original, também dá para guardar bastante filme aí. Lembrando que não vem as 512 GB inteira, porque logo depois eu vou falar a respeito do sistema operacional, que vai consumir mais ou menos cerca de 25 GB, então vem um pouco menos do que 512, mas ainda assim é bastante armazenamento. Dá para você guardar as fotos aí praticamente uns 10 anos, tá? Bem tranquilo, não tô nem exagerando não. Até pelo preço também no notebook, porque geralmente nessa faixa de preço só vem 256 GB, aqui vem 512, né? Agora que a gente já falou do processador, da memória RAM, do armazenamento, que são os 3 pilares assim do notebook, tá? Poderia falar da placa de vídeo, meu futuro notebook, eu até poderia falar, mas como esse notebook não é gamer, ele vem com a placa de vídeo integrada que vai dar conta do uso a que ele se propõe, né? Que é para estudos, trabalho, e dá para fazer algumas coisas ali também, uma edição de imagem, uma edição de foto e etc. Mas tem outros detalhes que eu vou falar na frente que talvez esse notebook não seja muito interessante para você, editor de fotos e vídeos não, tá? Mas pulando aqui, a gente falou dos 3 pilares que estão excelentes para quem vai estudar, trabalhar e fazer até alguns tipos de trabalho pesados também, né? Ter planilhas aí, softwares PDV, software que consome bastante processamento. Agora a gente vai falar sobre o sistema operacional, que é o que vai comandar ali o computador, que é onde você vai apertar para abrir o Google, etc, tá? E já acha esse sistema operacional. Se você tem um celular da famosa maçã mordida, a nossa querida Apple, né, um iPhone aí, você provavelmente já ficou puto que chegou uma atualização, você atualizou o celular e ele ficou lento, né? A atualização de antes era melhor. O que acontece, pessoal? Isso ali é o iOS, é o sistema operacional da Apple, né? Tudo ali que você mexe é o iOS. Mas se você não tem o celular da Apple, né? Se você gosta mais, como eu, de celulares de outras marcas, como a Samsung, Motorola, LG, Xiaomi, você utiliza muito provavelmente o sistema operacional Android. Toda semana chega a atualização de segurança, né, que dá até abuso. A gente atualiza, na outra semana já tem uma nova atualização. Basicamente isso é o sistema operacional. Nos computadores, nos notebooks, o mais usado, o top dos tops, tá? O melhor sistema operacional
é o Windows, pessoal. Você vai conseguir fazer de tudo nele. Fora que a criadora do Windows, a dona Microsoft, ela é dona do pacote Office, do Word, do Excel, do PowerPoint. Isso você só consegue utilizar esses softwares em computadores se eles tiverem Windows, tá? Então, em relação ao sistema operacional, você está muito bem suprido. Mas agora tem outro ponto muito importante que a gente não falou ainda, que é a tela desse notebook, pessoal. Temos uma tela, tá? Aqui embaixo a gente consegue ver o tamanho dela. Uma tela de 15,6 polegadas. Esse tamanho é o tamanho comum de notebooks, tá? Então, se você conhece alguém que tem um notebook que tem teclado numérico, ele muito provavelmente tem 15,6 polegadas, que é um tamanho, assim, quase uma regra entre os notebooks. A maioria das mochilas do mercado tem esse tamanho, então você vai estar bem suprido também em relação ao transporte por conta disso. Agora, outro ponto muito importante na tela é a resolução. E a gente tem uma tela Full HD, o que é um ponto positivo, que é uma tela de excelente qualidade. Você não vai conseguir ver riscos assim, você vai ter uma qualidade melhor de imagem, de vídeo, para assistir seus filmes ou ver vídeos na internet. Mas agora entra o ponto negativo da tela, que eu falei que poderia ser um ponto muito ruim para quem quer editar fotos e vídeos com esse notebook. No tipo de tela, nós temos uma tela LED e no painel, um painel TN. O que acontece, pessoal? Ó, se você vai utilizar o notebook, tá, deitado, ou então no ângulo de visão meio ruim, você não consegue. Ele tem um ângulo muito específico para você ter a qualidade de imagem. Então, vou pegar esse notebook que tem na tela LED e vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou virar o notebook assim, perdeu qualidade. Assim, perdeu qualidade. Assim, perdeu qualidade e assim também. Então, você tem que encontrar um ângulo muito específico para conseguir fazer um bom uso da tela do seu notebook. E isso é ruim porque não vai trazer coerência com as cores, né? Então, você pode editar uma foto no seu computador, ficar muito bonito, e quando passar no celular, ela tem uma cor diferente. Então, não é muito interessante isso para quem vai editar fotos, né, e editar vídeos ou trabalhar com cores, mas para quem trabalha no geralzão vai funcionar muito bem. Em relação à bateria, pessoal, vai durar cerca de mais ou menos umas 4 horas, tá? Porque geralmente esses notebooks com processadores um pouco mais pesados, eles consomem mais bateria. Agora vamos às avaliações, né, porque o preço eu já apresentei para vocês. Vamos ver se alguém aqui falou bem do rapazinho aqui do computador, né? Bora ver aqui. Vamos pular aqui para quem escreveu alguma coisa. A Edneia, cerca de 15 horas, ela comprou o notebook há pouco tempo. Tempo, né? O notebook atendeu as minhas expectativas, muito bom. Anônimo esse aqui. O produto é maravilhoso, a tela é enorme, para minha finalidade de trabalho eu achei sensacional, porém a bateria dura em média 2 horas e 30 minutos. Depende do seu uso também, né? Porque se você fizer um uso utilizando mais vídeos e etc, assistindo muito vídeo, vai consumir a bateria muito rápido, depende do uso também, mas em média é 4 horas. A Maria, excelente custo-benefício para home office, atendendo super as minhas necessidades, inicia rápido, desliga rápido, bom processador, a tela dele não dá reflexo como eu tinha antes, tem uma tela com brilho mais opaco, que é positivo, o som dele é baixo, é muito baixo, mas é só comprar uma caixinha de som que resolve, ela usa fone Bluetooth, tá de boa, aparelho bonito e minimalista, usa para trabalho online, acesso às planilhas e o site do trabalho, perfeito para o que eu preciso. Então, como eu falei para vocês, para esse tipo de uso dá certo. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir mais avaliações e da nossa loja parceira lá no Magazine Luiza. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, certo?